A história começa com Yuan acordando preso numa cela estranha, sem a menor ideia de como foi parar ali. De repente, uma garota chamada Jin o chama da cela ao lado, avisando para ele se afastar e não ser esmagado pelos espinhos. Yuan escapa por pouco e implora para Jin parar com as brincadeiras, achando que ela estava zoando com ele. Mas ele olha bem por um buraco na parede e percebe que ela é só uma garota aterrorizada, provavelmente uma vítima também. Jin diz que a parede de espinhos se move na direção deles a cada poucos minutos, e que logo serão esmagados. Mas Yuan a encoraja a manter a esperança, já que eles têm um ao outro e podem bolar um plano de fuga. Yuan vê um machado ao lado dela e pede para ela passar para ele, para quebrar a janela e voltar para tirá-la. Mas Jin não confia nesse sujeito e pede para ele jurar que voltaria por ela, ou ela deixaria os dois serem esmagados até a morte. Yuan concorda em fazer o juramento, mas quando Jin tenta passar o machado pelo buraco estreito, ele emperra e acaba quebrando. Com a única esperança de fuga destruída, Jin volta a chorar, mas preocupada em morrer virgem. De repente, Yuan nota uma cama de ferro no quarto de Jin, então pede para ela destruí-la e passar uma barra de ferro para ele quebrar a janela. Ela faz isso, e Yuan escapa pela janela, segundos antes dos espinhos se fecharem completamente sobre ele. Depois, Jin o chama para lembrá-lo do juramento, mas ele já sumiu e ela percebe que foi traída. Com a parede de espinhos se aproximando, Jin chora alto, dizendo que homem não presta. Mas Yuan aparece do telhado, estendendo o braço para ela, e ela se desculpa por desconfiar. Quando estão seguros, pulam do telhado, mas Yuan dá sorte, e os melões da Jin quase esmagam o bastão da pureza dele. Em seguida, descem por uma escada, mas faltam alguns degraus e ela não aguenta o peso deles, que despencam em direção ao mar. Yuan usa o corpo como escudo para Jin, então ele atinge a água com força e se afoga lentamente. Quando Jin o tira da água, ele está inconsciente e ela o leva para um farol. Ao entrar, um jovem chamado Yang aparece atrás dela, mostra uma faca e pergunta onde diabos ele está e como ela o trouxe para lá. Ele também pergunta se ela foi enviada por um chefão de gangue rival. Mas Jin diz que não faz ideia do que ele está perguntando. Yang encara seus seios fartos e ameaça espremer o suco dele se ela não começar a falar. Então Jin diz que é apenas uma estudante de medicina que de repente acordou naquele lugar estranho e não tem ideia de onde está. Yang fica impaciente, então pisa nos dedos de Yuan, trazendo-o de volta à realidade na hora. Yang então pergunta a Yuan se ele conhece Jin, mas Yuan surpreendentemente nega conhecê-la. Jin fica perdida e tenta lembrá-lo de tudo que sobreviveram juntos naquele dia, mas Yang já está irritado a essa altura e levanta a faca para esfaquear Yuan. No entanto, ele muda de ideia e joga a faca no chão, embora os avise para acertarem suas histórias, porque ele não está de brincadeira. Yuan começa a choramingar como um chorão patético, o que surpreende Jin, considerando o quão Sigma ele era quando se conheceram. Ela explica a Yang que eles caíram de uma altura bem significativa e a parte de trás da cabeça de Yuan pareceu levar o maior impacto. Então ele pode estar sofrendo de amnésia e perda de identidade, por isso insiste que nunca viu Jin. Yang não engole a desculpa esfarrapada dela e insiste que ela está mentindo, que foram enviados pelos rivais da gangue dele. Ele decide acabar com eles, começando por Yuan. Mas Jin implora desesperadamente, então ele lhe dá uma última chance e pede para ela explicar por que um cara que ela conheceu pela primeira vez na vida estava disposto a arriscar a vida para salvá-la. Obviamente é porque Yuan era um gado incurável, mas Jin eventualmente percebe que a resposta está no tempo, e diz que, assim como amigos de longa data podem se virar um contra o outro na hora do aperto, estranhos que se conhecem há pouco tempo podem considerar o outro importante o suficiente para se sacrificarem. Essa declaração toca o cara, e ele reconhece que, embora alguns de seus amigos de infância inegavelmente sacrificariam suas vidas por ele, os outros certamente não o fariam, e isso significa que ela estava certa. Ele solta Yuan, e Jin tenta refrescar a memória do cara sobre tudo o que fizeram naquele dia e como ele a salvou heroicamente, mas ele francamente não se lembra de nada disso e diz que a última coisa que recorda é esguichar um líquido pegajoso numa revista e na aula. Nesse momento, Jin toca o corpo do cadáver, dizendo que é bem estranho ver um corpo mumificado num clima tão úmido. Então ela tira as roupas dele e, surpreendentemente, encontram alguns números inscritos no peito. Enfim, ele se apresenta amigavelmente como membro de uma gangue e diz que provavelmente foram contrabandeados pelos capangas de um chefão. Mas Jin diz que isso não é muito consistente com o que eles estavam vivenciando, especialmente considerando a parede cheia de espinhos na masmorra. Ele sente que, em vez disso, estão num jogo de aventura e quebra-cabeça, e o objetivo principal é escapar. Então seria melhor começarem a encontrar pistas. Coincidentemente, Jin avista um pergaminho na orelha da múmia, e eles encontram um mapa da ilha.
Mas no momento em que Yuan vê isso, ele sente que já viu em algum lugar sendo desenhado por alguém que conhece. No entanto, qualquer tentativa que ele faz para lembrar exatamente quem era e quais eram as circunstâncias só lhe dá uma dor de cabeça latejante. Ele os acorda na manhã seguinte para segui-lo e encontrar quem é o responsável pela situação atual deles. Mas como não confia totalmente neles, diz que serão seus escravos até que ele prove que não estão trabalhando para o outro lado. Quando se aventuram um pouco na floresta, escapam por pouco de uma armadilha e notam sangue fresco nela, o que significa que pode haver outros humanos por perto ou apenas animais. Jin fica animada, dizendo que as chances de sobrevivência aumentam significativamente se houver outros com eles, mas Yang diz para ela parar de ser tão ingênua e confiar facilmente em estranhos, porque cada um só pensa na própria vantagem. Depois, ele os ordena a coletar alimentos, acrescentando que cada um receberia apenas metade da porção. Em seguida, ele caça um coelho com o qual Jin tem um contato bem próximo. E enquanto ele mastiga a carne do coelho, Jin nem consegue dar uma mordida porque não está feliz com isso. De repente, os hormônios desse maluco explodem e ele manda Jin levantar e arrumar a cama dele, enquanto distrai Yuan com um pedaço de carne e o avisa para não entrar na caverna. Quando Yang entra e vê Jin de 4 com os bolinhos de arroz pro alto, ele pula em cima dela e o grito dela alerta Yuan que havia sido avisado para não entrar. Apesar do aviso e da ameaça de morte, Yuan entra na caverna e avisa Yang para não machucar Jin. Obviamente, Yang fica puto e espanca o idiota, mas Yuan diz que não é culpa dele que os vê como uma equipe, com Yang servindo como herói, como guerreiro e Jin como curandeira. Agora, obviamente, o cara está alugando células cerebrais de uma criança de 5 anos, então Yang fica irritado e decide não perder mais seu precioso tempo raciocinando com ele. No entanto, as palavras de Yuan o fazem pensar, e ele percebe que eles não são capangas de He-Chai e também sente vergonha de ter recebido uma lição de um idiota como Yuan. Nesse momento, eles ouvem a voz de um homem pedindo ajuda e todos se escondem nos arbustos, mas Jin tenta avisar o homem para não cair na armadilha, e Yuan segura a boca dela, dizendo que ela não deveria ter feito isso até verem quem está perseguindo aquele homem. No final, um nativo da ilha aparece com um machado e esquarteja o cara impiedosamente e sem parar, após o que a tela mostra game over para o sujeito. Depois de testemunhar a morte horrível daquele cara, eles se recolhem à caverna. E Yuan se pergunta se o nativo da ilha é um canibal que prefere a essência de seus semelhantes, mas Yang diz para ele cuidar do próprio traseiro, em vez de fazer perguntas idiotas. Pela manhã, eles começam a coletar mais alimentos, mas Jin grita ao ver um rato e Yang aparece com uma faca, pensando que foram atacados por canibais. Quando descobre que é só um rato, ele a xinga por ter um cérebro vazio, porque os gritos dela podem atrair os canibais. Yuan aponta que Yang apareceu bem rápido, mostrando o quanto se importa com eles. Mas Yang nega, dizendo que é um macho alfa sem pontos fracos. Depois de um tempo, Jin sente-se apertada e vai para uma área privada da floresta para se aliviar e rapidamente brincar com o botão da felicidade. Mas ela ouve um movimento nos arbustos e dessa vez é pra valer. Ela é capturada por 2 canibais. Ela grita por ajuda e os meninos correm na direção dela. Mas eles são covardes, assim como você. Então se escondem nos arbustos, planejando os próximos passos. Quanto à pobre Jin, os canibais já posicionaram os doces pães dela na cara deles. Mas, pouco antes de um deles martelá-la com sua ferramenta de pedra, os meninos correm para atacá-los. Antes que fizessem algo, porém, o canibal cai morto de repente e seu camarada foge. Então, uma loira gostosa com uma arma aparece, apresentando-se como Trace Candy, membro do departamento de polícia. Ela os convida a se juntar à sua equipe escondida num penhasco próximo, e Jin fica animada porque sente que estarão mais seguros com mais companhia. Mas antes de se juntarem a ela, Yang pergunta se ela já esteve na China, porque ele tem certeza de que já viu essa moça antes, embora ela afirme ser dos Estados Unidos. Ela o olha nos olhos e nega levemente tê-lo visto, minimizando a situação, como se fosse apenas uma sósia de outra pessoa e nada mais. Ela se abaixa para confirmar que o corpo do canibal estava realmente completamente morto. Mas de repente, flechas voam na direção deles e eles descobrem que estão sendo caçados por ainda mais canibais. Eles correm para um lugar seguro e por trás de uma encosta, Trace atira nos canibais, instruindo os outros 3 a esperá-la num riacho. Quando estão sozinhos, Yang diz aos outros 2 que só podem confiar em si mesmos e, portanto, não devem compartilhar nada sobre o mapa ou o código que encontraram no farol, porque ainda não sabem quem é quem. E dados cruciais de sobrevivência não devem ser compartilhados com pessoas que podem ser sua concorrência. Ele também diz que agora acredita que eles não estão trabalhando para nenhum chefão de gangue e concorda em protegê-los enquanto o obedecerem. Embora a escolha final ainda seja deles. Jin diz que irá onde Yuan for, enquanto Yuan, depois de fazer uns cálculos de jardim de infância sobre estratégia de batalha, concorda em fazer parte da equipe de Yang.
Depois Yang diz que todos deveriam fazer um juramento, prometendo nunca se trair, e ambos juram apoiar um ao outro nos bons e maus momentos. Logo depois disso, Tracy se junta a eles novamente, acrescentando que ficou sem munição, e como estão num lugar perigoso, deveriam se juntar a ela e aos membros de sua equipe para aumentar suas chances de sobrevivência. Imediatamente, eles a seguem até uma caverna com outros 3 caras, e um sujeito atrevido diz que ela desperdiçou munição protegendo os novatos. Isso irrita Yang, então ele puxa o cara pela gola, pronto para tirar a burrice da cabeça oca dele. No entanto, um cara mais velho o impede ali mesmo, dizendo que eles têm regras e não agem como animais, e cada membro deve obedecer às leis de seu próprio país. Além disso, ofensas leves podem resultar em exílio, mas ofensas graves podem ser puníveis com a morte, e Tracy serviria como executora. Yang não está tranquilo com isso porque não confia em Tracy e acha que ela pode um dia acordar e decidir se tornar uma ditadora que pode tirar suas vidas como quiser. Mas ela diz que é a única maneira no momento de manter a lei e a ordem. E ele pode simplesmente ir embora se não estiver confortável com os termos deles ou disposto a seguir as regras. Yang concorda em ficar e os outros se apresentam, começando pelo japonês mais velho chamado Ishigaki, passando por um cara chamado Wing, e finalmente o sujeito que irritou Yang, chamado Romeo, um britânico. Yang e os membros de sua equipe também se apresentam, e Tracy relata o que encontrou em sua exploração do dia. Primeiro, ela diz que encontrou um complexo arquitetônico massivo que parecia coberto de vapor, escuro e adormecido, como um monstro gigante. Ishigaki sugere que eles sigam para investigar o covil, mas Wang e Romeo são contra e só querem estar seguros. Felizmente, um novo grupo se juntou, então Ishigaki pede a Yang e aos membros de sua equipe que votem. Yang faz uma pergunta sobre hesitação e então permite que seus companheiros de equipe votem de qualquer maneira. Então Jin cede sua decisão de votar, enquanto Yuan diz que apoia Ishigaki, dizendo que eles deveriam ir e explorar. Com Ishigaki, Tracy e Yuan apoiando a exploração contra os outros dois, ele sente que venceram, mas Yang teimosamente diz que não quer ir só porque quer ver o quão bom líder Ishigaki pode ser quando confrontado com decisões difíceis. Ishigaki surpreende Yang ao oferecer um cheque de 10 milhões para quem o apoiasse efetivamente quando escapassem daquela ilha. Então Romeo imediatamente muda seu voto para favorecer Ishigaki. Surpreendentemente, Yang ofereceu um contrapreço, triplicando o valor que Ishigaki ofereceu a quem votasse do lado dele, e acrescentou que era simplesmente porque Ishigaki tinha todo o dinheiro e havia vencido a final, então ele seria quem financiaria isso. Claro, Romeo não decepciona e muda de lado, porque não se importa em se ajoelhar por um trocado, e Ishigaki vence no final do dia. Eventualmente, eles seguem para verificar o edifício que Tracy havia apontado. Mas antes disso, Yang chama Tracy de lado, diz algo bem desagradável, provavelmente tentando dar uma rapidinha com ela, mas ela tira a burrice dele com um tapa, e eles chegam mais tarde à estrutura arquitetônica. Ishigaki identifica a estrutura como uma pirâmide, similar às pirâmides maias na América do Sul, mas eles não teriam certeza até explorá-la. Ao entrar, Jin fica bem aterrorizada porque as coisas ficam mais assustadoras à medida que avançam, pois é bem enorme, mas ela nota que Yuan está bem positivo o tempo todo, animado por terem chegado ao local do jogo de realidade virtual. Ele a aconselha a se animar, já que agora tem algo pelo que esperar depois de sair daquele lugar, que é o cheque de 30 milhões de yuans de Ishigaki, que os deixará bem de vida. Depois de um tempo, Tracy tropeça numa visão de algo queimando e assume que alguém havia ateado fogo não muito tempo atrás. Mas Yuan aponta que os selvagens não podem usar baterias, e que na verdade devem ser pessoas como eles. De qualquer forma, agora que estão em frente à pirâmide, Ishigaki sugere que eles explorem o interior. Mas Romeo diz que ainda gosta da cabeça no pescoço e não na barriga de um selvagem. Yang então sugere que se dividam em 2 equipes, e uma equipe entra na pirâmide enquanto a outra fica para servir de apoio. Ishigaki seleciona quem vai entrar com ele, incluindo ele mesmo como líder, Tracy para protegê-los, Jin para assisti-los medicamente e Wang para trabalho físico. Assim que a primeira equipe entra, Romeo chama Yang de lado, pedindo uma colaboração entre os dois para passar a perna em Ishigaki. Mas Yang o agarra pela gola e o avisa para não pensar neles como colegas de brincadeira e de fato vai e confisca o cheque de 30 milhões de dólares dele. Ao entrar, a equipe encontra algumas escritas arqueológicas, mas não conseguem interpretá-las e seguem em frente. Enquanto isso, Jin se lembra de uma conversa com Yuan quando ela confessou ter envenenado Yang naquela época, quando ele tentou se aproveitar dela. Aparentemente, ela usou algo em sua fita de cabelo, mas desde que fizeram o juramento de serem uma equipe, ela lhe deu o antídoto que lhe causaria uma dor extrema no estômago. E agora é exatamente a hora em que os efeitos daquela droga começariam a fazer efeito. Como ela prevê, Yang está prestes a fazer 1000 viagens ao banheiro. Mas, infelizmente, bem naquele momento, os selvagens aparecem e correm em direção a eles em velocidade máxima, atirando flechas. Por outro lado, Yang não consegue se levantar enquanto Romeo e Yuan correm para um lugar seguro. Mas Yuan se vira e vê Yang em mau estado, então ele corre de volta, o pega e segue em direção à pirâmide. No entanto, Romeo acaba de localizar um botão que fecha os portões da pirâmide.
Então, enquanto o portão desce gradualmente, Yuan e Yang correm com todas as suas forças, e no último minuto, Yang abre caminho com um chute, colocando os dois em segurança. O resto da equipe retorna após ouvir o barulho lá fora, e Yang relata que Romeo tentou trancá-los. No entanto, Ishigaki explica que Romeo provavelmente estava desesperado e fez a coisa certa para salvar o resto deles ao fechar o portão, então suas ações são desculpáveis. De qualquer forma, já que estão presos e não conseguem sair, Ishigaki sugere que comecem a procurar outra saída. Nesse momento, Jin nota um inchaço no braço de Yuan e o abre, mas é tomada pela dor ao perceber que ele havia sido atingido por uma neurotoxina que acabaria instantaneamente com a vida dele no momento em que chegasse ao coração. E no máximo, ele só tem 10 horas de vida. Ela chora amargamente, culpando-se por não conseguir salvar a vida dele, enquanto Yan quer sair freneticamente e pegar a cura dos selvagens, porque sabe que é tudo culpa dele que Yuan tenha sofrido aquele ferimento fatal. No entanto, Yuan diz a todos para se acalmarem, já que ele ainda está vivo, e que eles deveriam começar a procurar outra saída, pois o portão de pedra está selado. Ishigaki fica impressionado porque, embora Yuan tenha apenas memória de quinta série, ele parece ter os melhores instintos de sobrevivência entre eles, mesmo sem habilidades úteis. E assim Ishigaki diz que o novo objetivo é encontrar uma saída e conseguir a cura de Yuan dos selvagens antes que as 10 horas expirem. No entanto, Romeo, sendo o gatinho sem espinha que é, insiste que votem porque ele não vai entregar a vida de bandeja para aqueles selvagens, mas todos o ignoram e seguem em frente de qualquer maneira. A equipe chega a um ponto no chão com muita água e fluorita brilhante, enquanto Yuan tem outra enxaqueca, dizendo que aquela cena lhe parece muito familiar. Nesse momento, eles ouvem um pedido de ajuda vindo da água e encontram um grupo de 4 presos com um homem inconsciente nos braços dela. Ishigaki pede que se identifiquem e expliquem como foram parar na água, e os caras dizem que também se encontraram na ilha sem motivo, mas o cara segurando o sujeito inconsciente diz pra eles os tirarem rapidamente porque aquele professor entende a língua dos selvagens e sabe a saída. Sem melhor opção, a equipe de Ishigaki estende ajuda aos caras, puxando uma corda com uma pedra amarrada. Eles os puxam gradualmente para a segurança e o líder da segunda equipe, Andrei, diz que lhes deve por salvar sua equipe. Ishigaki nota que o abdômen de Andrei é mais trincado que o dele, então pede que todos se apresentem e digam suas profissões. Andrei diz que é um mercenário russo trabalhando com uma organização militar israelense, e seus companheiros de equipe são um tagarela chamado Ding, uma dona de casa neozelandesa chamada Cherry, e finalmente o professor Giroux, o arqueólogo francês especialista em civilizações antigas. Giroux recupera a consciência e explica que a escrita na parede afirma que, uma vez que cheguem ao ponto mais alto daquele edifício, a saída se revelará. Os outros imaginam que deve ser o pilar de pedra mais alto. Mas o dilema é que uma enorme corrente de água jorra de algumas saídas durante um intervalo de tempo específico, aumentando os níveis de água irreversivelmente. Pelo visto, foi isso que fez o professor desmaiar, deixando a equipe presa tentando ajudá-lo. Por isso, eles precisam ser bem estratégicos ao escolher qual pilar escalar para não serem pegos pela correnteza forte. É uma enrascada daquelas. Bem na hora que o Andrei estava falando, outra correnteza fortíssima desaba e um dos pilares é completamente esmagado em pedacinhos. Yang usa a pressa para agirem logo e escalarem ao menos um pilar, pois o tempo está correndo e a saúde de Yuan piora a cada minuto. Mas Ishigaki o alerta para não ser imprudente, já que a maioria da equipe não conseguiria, pois escalar seria difícil para os mais baixinhos. Yuan percebe que é verdade e se pergunta qual pilar escalar primeiro, já que estão todos tão distantes, mas Yuan diz que é super fácil, que eles devem ir em linha reta, começando pelos pilares à frente e mirando no mais alto, simples assim. Os membros da equipe confirmam a sugestão dele e calculam a distância para nadar entre os pilares e a altura que teriam que escalar em cada um. Mas Cherry está preocupada, afinal ela é só uma dona de casa prendada, e suas habilidades acrobáticas são mais bem aproveitadas no quarto, né? Para otimizar, a equipe decide que os mais altos, como Andrei e Wang, devem subir primeiro e depois ajudar os outros. Como a distância entre os pilares é de 30 metros, Andrei calcula que levaria 1 minuto para nadar e subir, e 8 para passar todo mundo. No entanto, Kit Romeo abre a boca covarde de novo, dizendo que certas pessoas atrasariam a subida dos outros, e quem subir por último corre o risco de ser levado pela correnteza. Yang pergunta o que ele pretende fazer, e Romeo sugere que cada um decida seu destino tirando a sorte para ver a ordem de subida. Jin, porém, discorda dessa saída covarde, pois se alguém tão fraco quanto Yuan tirar a sorte grande, suas chances de sobrevivência são mínimas. Mas Romeo diz que não está nem aí, porque Yuan é um peso morto para a equipe, um estorvo. Mas Yang fica furioso e o chuta, porque obviamente isso significaria que Yuan, gravemente ferido, talvez não recebesse ajuda a tempo. Os outros seguram Yang para que ele não acabe com a raça do covarde. E quando tiram a sorte, Yuan acaba sendo o sexto. Infelizmente, a dona de casa começa a chorar porque ela é a última, mas Ishigaki troca de lugar com ela, já que a sorte o colocou em primeiro para ser salvo. Que cavalheiro!
Em seguida, a correnteza inunda tudo. Então André, Wang e Yang nadam e escalam um pilar. Um após o outro, eles puxam os membros da equipe, mas o tempo está quase esgotado, e logo é a vez de Ishigaki. Eles jogam a corda na direção dele e ele mal consegue pegá-la, agarrando-se com todas as forças. Mas por fim, o puxam antes que a correnteza possa machucá-lo, e todos suspiram aliviados, recuperando o fôlego. Enquanto esperam a próxima correnteza, a equipe se pergunta como esses selvagens, sem educação e incivilizados, conseguiram construir estruturas tão complexas. Mas o professor revela que é uma estrutura Gyan, feita para testar habilidades de sobrevivência e inteligência, parte da civilização Maia, o que significa que estão na América do Sul. Que reviravolta. O professor choca a todos ao dizer que os selvagens não são Gyan, mas sim serviam de alimento escravos e soldados para os Gyan. Isso porque esses tais Gyan eram considerados supremos, possuindo imortalidade e uma inteligência que só se vê em sonhos. Que loucura! Isso levanta a questão de como os maias derrotaram os Cavaleiros Galã, mas acontece que os Cavaleiros Galã simplesmente sumiram junto com sua ilha e nunca mais foram vistos. Novamente, Yuan sente uma dor de cabeça, como se já tivesse vivido tudo aquilo, incluindo a palestra do professor, mas não consegue se lembrar onde ou como. Nesse instante, a correnteza volta a inundar e todos são salvos, felizes por estarem prestes a sair. Mas de repente, notam um pequeno portão em uma das paredes. Como o professor confirma que a escrita antiga diz claramente que o pilar mais alto é o único a ativar a abertura do portão, todos correm para lá. Mesmo sem ter certeza se a correnteza pararia ali ou continuaria subindo até cobrir o pilar mais alto. Eles chegam ao pilar mais alto, e Andre, que chega primeiro, diz que viu um portão. A tensão é palpável. Mas enquanto Yang escala, ele erra o passo e cai de volta. Andre tenta puxar os outros sozinho, enquanto Cherry, que chegou primeiro, troca o bom senso por 1 minuto de fama e estende a mão para a maçaneta. Que burrada! Tracy a vê rapidamente e a avisa para não fazer isso. Mas ela estupidamente toca no portão, fazendo-o abrir e se fechar, prendendo-a lá dentro. A equipe percebe que não há nada a fazer, a porta está trancada, mas Ishigaki grita para que tentem o máximo para salvá-las. Infelizmente, o professor diz que é inútil, pois com base nas escrituras do portão, somente com o sacrifício de um membro da equipe, a saída verdadeira se revelaria. Para chegar à saída, o professor lê algumas instruções que também mencionam a ativação de um sistema de drenagem para baixar o nível da água. Mas enquanto todos nadam, Ding fica exausto e sente que está se afogando. Ele se lembra de ser intimidado quando criança por causa de sua gagueira e de ser salvo por um velhinho gentil que o ensinou a nunca desistir. Que momento. Isso o mantém motivado a segurar a corda até o fim, e por fim, a equipe o puxa com sucesso para o pilar e todos estão seguros. Ao passarem pela saída, a equipe descobre pele de cobra e mais caveiras vazias. Que sinistro. Mas então o corpo de Yuan começa a queimar, e ele descobre seu talento latente para o Mumble Rap. Jin percebe que o veneno está fritando o cérebro dele. Andre se oferece para ajudar a segurar Yuan, mas Yang insiste que fará isso sozinho. Que situação! No entanto, como André insiste sendo o mais forte, Yang então diz que ele pode segurar Yuan, mas se tentar alguma besteira, a cabeça dele vai rolar. Eles chegam a uma escadaria que leva a um altar e a provável saída. A tensão só aumenta. Então Yang acelera, pois o tempo para encontrar a cura para Yuan está acabando. Contudo, chegam a um portão com mais padrões e caracteres gravados, e pedem ao professor para ler. Ele lê algo sobre pessoas oferecendo sacrifícios a Deus, e então diz a Tracy para deitar no altar, esperando que os deuses gostem de loiras com curvas. Que ousadia. Ela faz isso com seu zero instinto de sobrevivência e o portão se abre. No entanto, quando ela se levanta, ele se fecha instantaneamente, significando que precisa de outro sacrifício humano para saírem. Wang, porém, sugere que usem pedras para fazer peso no altar em vez de uma pessoa, e todos se espalham procurando pedras. Depois de procurar um tempo sem resultado, Romeu resmunga que se não encontrarem pedras, Wang terá que ser o sacrifício, já que foi ele quem sugeriu a ideia das pedras. Depois de um tempo, Ding encontra umas pedras enormes. Ufa! Mas quando Wang tenta levantar uma, ela se estilhaça facilmente devido ao tempo. Tristemente, eles aceitam que a única opção é deixar uma pessoa para trás. Romeu, de novo, abre sua boca maldita dizendo que é óbvio que quem deve ficar é Yuan, pois ele é um cadáver ambulante que deveria estar mais do que feliz em morrer por todos eles. Que desgraçado! Jin protesta e se vira para Ishigaki esperando que ele diga que é ilegal. Mas ele explica que na situação atual é justo que votem para decidir isso. A democracia da desgraça. No entanto, ele parece certo de que Yuan não se importaria de ser o sacrifício, já que precisam desesperadamente de um, e que se o próprio Ishigaki estivesse nessa situação, ele diria aos membros da equipe para prosseguirem sem ele. Que dilema! No entanto, ele deixa a decisão para a equipe, por meio de votação, e para a tristeza de Jin, 6 deles, incluindo o professor, votam a favor de deixar Yuan para trás, e nem mesmo Yang consegue contestar o resultado. Que injustiça! Mas Yang saca sua faca, dizendo que quem quisesse deixar seu irmão, Yuan, para trás, teria que passar por cima do seu cadáver. Romeu diz que Yang é desprezível e pede a André para entregar Yuan.
A coisa esquentou. Mas André diz que como camarada jamais abandonaria um companheiro no campo de batalha. Romeu começa a gritar por justiça, mas Yang o soca até ele desmaiar e então pergunta quem não apoia deixar Romeu para trás para levantar as mãos. Que reviravolta! Na cena seguinte, toda a equipe corre para salvar Yuan, cuja respiração fica mais fraca a cada minuto. Mas Romeu foi deixado para trás, pois ninguém votou para mantê-lo. Enquanto correm, o professor admira o raciocínio rápido e sagaz de Yang, que salvou Yuan, pois sabia que todos estavam de saco cheio daquele mala, e ninguém se oporia a deixar um chato desses para trás. Genial! Finalmente, os rapazes encontram a saída e estão de volta ao campo aberto. Todos ficam felizes em ver o sol novamente, depois do que pareceu uma eternidade naquele labirinto escuro. Rapidamente, procuram um antiveneno de cobra para ajudar a estabilizar Yuan. E enquanto ele descansa, Yang sugere que Andre o acompanhe com algumas pedras, para voltarem e salvar Romeu. Mas ao sair, Andre e Tracy trocam um olhar estranho e Ishigaki percebe, mas não diz nada. O que será? Enquanto isso, Romeu acorda e descobre que todos deixaram seu traseiro para trás, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, o portão se fecha e o que quer que saia em seguida o consome. O grito aterrorizado de sua voz é a última coisa que Yang e André ouvem antes de decidirem que não é seguro entrar lá novamente, já que ele provavelmente já está morto. Que fim! Enquanto isso, na superfície, Yuan recupera a consciência graças às ervas que usaram nele. Mas de repente, Jing corre freneticamente em direção a eles, sendo perseguido por uma piton gigante. Que perigo! Wang é jogado de um penhasco, e de alguma forma, Yang esbarra nessa serpente ao sair do templo. Ele a esfaqueia com sua faca, mas também é jogado do penhasco. Por sorte, ele cai no lago, e a serpente ferida rasteja de volta para os arbustos. Ufa, por pouco. Depois, Yang tira Wang da água e faz compressões torácicas, salvando a vida do rapaz. Em seguida, ambos lidam com sanguessugas e desmaiam após inalar aquela coisa que te leva para outro mundo. Que aventura! Por sorte, os membros da equipe os alcançam e depois de algumas horas, ambos recuperam a consciência, mas quase imediatamente uma flecha é disparada no meio deles, e eles se viram para descobrir que estão cercados pelos selvagens. Que azar! Quando pensam que estão fritos, o líder dos selvagens impede seu povo de disparar mais flechas e caminha em direção a eles. Surpreendentemente, o líder fala chinês e pede por um curandeiro milagroso, um homem de um olho só que entenda a língua Guian. Que reviravolta! Percebendo o quão perdidos eles estão sobre esse cara, o selvagem fica bravo, pensando que Jihu e sua equipe comeram o tal homem. Mas Jihu lentamente percebe que a pessoa de um olho só de quem o líder selvagem está falando é seu próprio professor, que morreu há alguns anos. Que choque! A cena seguinte mostrava o enterro do velho professor, com Jihu presente e alguns homens uniformizados ao longe. Na ilha, enquanto a equipe é escoltada para o covil dos selvagens, ele diz a Ishigaki que o falecido professor Zico era tanto arqueólogo quanto médico. Que figura! No entanto, mesmo que o homem em questão pudesse ser seu professor, ele nunca viu o professor Zico viajar para fora, a menos que tivesse feito um clone de si mesmo. Agora que precisam de um curandeiro para salvar o grupo, tudo recai sobre os ombros de Jin para salvar seus colegas de equipe. Que responsabilidade! Mas enquanto ela sobe com o professor, o líder grita com ele, alegando que ele queria acabar com a vida do pai doente deles, enviando uma mulher como médica. Aparentemente, a tradição deles é feita para frustrar feministas, e as mulheres da tribo só servem para fazer bebês. Que machismo. Mas o tio dos selvagens o aconselha a dar uma chance a Jin, e se ela não conseguir curar o chefe, eles se livrariam dela e do resto da equipe. Eventualmente, Jin examina o líder e o diagnostica com malária. Que situação. Embora ela diga que precisam administrar um certo medicamento para curá-lo. No entanto, esse medicamento só poderia ser encontrado em uma árvore especial. Então, eles devem procurar pela árvore, torcendo para que ela exista naquela ilha. A caça começou. Para piorar a situação, os selvagens só permitem que 3 deles saiam para essa caçada e retornem antes do nascer do sol. Ou então correm o risco de perder seus colegas de equipe. Jin e Tracy são selecionadas e Wang se oferece para ser a terceira pessoa. Que pressão. Mas André insiste em ir no lugar dele e dá um olhar torto para Tracy por alguma razão estranha. O professor fica para trás com o outro grupo e interpreta algumas inscrições na parede, que contém a história dos selvagens. Que mistério. Anos atrás, eles viviam aterrorizados pela morte a cada surto de malária. Então traziam membros infectados do clã e os ofereciam como sacrifícios ao deus Guian, chamado Naga. Mas um dia, alguns ocidentais invadiram a ilha, sequestraram seu povo e desapareceram em uma montanha vulcânica. Que tragédia. Depois de um tempo, um ocidental, o curandeiro de um olho só, saiu daquela montanha que cospe fogo e curou seu povo das doenças, após serem amaldiçoados pelo deus Guian. Aos poucos, eles se afeiçoaram a esse homem que abraçou calorosamente sua cultura, e assim aprenderam a língua dele, já que ele havia aprendido a deles. Que figura. Mas um dia, uma frota de navios chegou e o homem de um olho só desapareceu. Gihood estava bastante convencido de que era seu mentor, Zico, porque poucas pessoas no mundo entendiam a língua Guian e a arte da cura ao mesmo tempo. Que coincidência.
Mas de repente, uma ideia surgiu em sua cabeça. Enquanto as palavras cura, vida e morte ativavam uma memória de algo que seu mentor havia lhe ensinado. Por outro lado, Jean, Andre e Tracy estavam na floresta procurando pela árvore de Cinchona. A busca continua. Andre havia proposto internamente nunca tirar Tracy de vista, pois a achava suspeita. Mas bem naquele momento, eles encontraram a árvore e foram coletar sua casca. Missão cumprida por enquanto. Voltando ao professor, ele narra que não acha que Zico esteja realmente morto, porque antes do velho morrer, Jihuro viu ressuscitar seu cachorro morto usando uma simples injeção que ele havia criado graças ao conhecimento do povo Gyan. Que poder! Além disso, o professor vivia falando sobre como os humanos poderiam viver eternamente. Mas como sua pesquisa atual era financiada por uma certa organização, ele havia se oferecido para doar seu corpo a eles após sua morte em troca do financiamento. Que barganha macabra. E então, quando o professor morreu de ataque cardíaco, aqueles caras vieram buscar seu corpo bem no funeral. Depois de ouvir a história de Jihu, Yuan sugere que talvez a presença deles naquela ilha estranha, junto com o professor de um olho só e o vulcão, esteja tudo interligado. Que teoria! E assim, eles podem encontrar respostas explorando a montanha vulcânica. Por outro lado, Jean e Andre acabaram de conseguir a planta necessária para curar o chefe selvagem, mas Tracy dispara sua arma na direção de Andre e ele pensa que ela está tentando dar em cima dele. Que confusão. No entanto, ele descobre que estão cercados por alguns macacos de olhos vermelhos. Mas a essa altura, no covil dos selvagens, eles se cansam de esperar pelos três e até capturam Ding. Alguns do grupo pensam que os três até escaparam e os deixaram para trás. Que situação. Bem quando Ding, o gordinho, está prestes a virar um churrasquinho cheiroso e já está molhando as calças de medo, Jin e os outros retornam com o remédio e a vida de Ding é poupada. Ufa por um tris! Jin administra a medicação ao chefe e ele já está, depois de um tempo, mostrando sinais de melhora. Então ele diz que estão em dívida com eles e não se importam em ajudar de qualquer forma. E obviamente, Jin pergunta se eles conhecem uma saída daquela ilha. A esperança renasce. O irmão do chefe a chama de lado para explicar tudo e diz que ela é muito mais legal que o homem que salvou a vida deles, mas se recusou a ensiná-los a se tratar. No entanto, ele a chama de feia e diz para ela ir para o vulcão com sua equipe, porque muitas pessoas da tribo deles já foram para lá. Que sinceridade brutal! Embora apenas o homem de um olho só tenha saído vivo. Jin pergunta ao selvagem se ele já viu alguns macacos aterrorizantes, e ele diz que os macacos são os fantasmas da terra que foi suprimida sob o vulcão. Que história macabra. Mas desde que os invasores humanos chegaram à terra deles, os fantasmas foram libertados e fizeram coisas terríveis com o povo, incluindo ele mesmo, que teve o braço amputado porque começou a apodrecer lentamente depois que o morderam. Que horror! Concluindo, ele avisa que nem ela nem os membros de sua equipe devem ser feridos por nenhum desses macacos, para que não comecem a apodrecer lentamente e acabem enlouquecendo. Que aviso sinistro! Quando Jin se reúne com o resto do grupo e lhes conta o que o selvagem acabara de dizer, alguns se recusam a acreditar na história, pois vai contra a ciência, enquanto outros sentem que nem a ciência pode explicar por que diabos estão presos naquela ilha, longe de suas vidas normais. Que dilema! Mas bem ali, Yuan explica que talvez os fantasmas não sejam apenas fantasmas ou criaturas podres, porque eles podem ter sido criados, já que existiam na época em que os invasores humanos, junto com o velho professor, chegaram àquela ilha, e então podem ter sido criados por eles. Que teoria maluca. Jirudi está visivelmente desapontado e se sente traído por seu mentor, que nunca realmente lhe disse que estava experimentando em criaturas vivas para descobrir a imortalidade. De qualquer forma, Ishigaki diz a ele que a maior preocupação deles é sobreviver e então propõe que todos investiguem o vulcão. A aventura continua. Desta vez, nenhum dos membros da equipe se opõe à ideia, porque eles já viram de tudo a essa altura, e mais uma aventura não vai fazer mal. Na cena seguinte, alguns caras são vistos conversando, e o Ruivo, vindo de um chefe diferente, relata que seu chefe admite a derrota em uma aposta feita sobre as vítimas presas na ilha, afirmando que eles não passariam do altar Gyan. Que aposta. O cara de cabelo grisalho, Lu, aparentemente havia apostado que a equipe sobreviveria àquele ponto, e desta vez, ele ainda acredita que a equipe sobreviverá enquanto Yuan estiver com eles. Enquanto o Ruivo retorna ao seu chefe, o professor de Jihu, Zico, grita para ele dizendo que fará a mesma aposta que Lu. A rivalidade é grande. Enquanto o Ruivo sai, Zico informa a Lu que Yuan, em quem ele depositou tanta fé, na verdade está sofrendo de amnésia, especialmente depois de ter ajudado Jin a sair daquela cela. Lua fica visivelmente chateado com isso, porque ele se importa profundamente com Yuan e espera que nada machuque o rapaz, que reviravolta triste. Mas bem nesse momento, um cara de camuflagem chega dizendo que a sinceridade de Zico e Luo se tornou um grande problema. A cena volta para a ilha, mostrando um dos selvagens fumando seu cachimbo enquanto Yang pede um trago, ignorando os avisos do velho. Que ousadia! Com apenas um trago da erva do velho, Yang se vê num harém, cercado por mulherões latinas poderosas. E claro, ele não vai acordar desse sonho pelas próximas 24 horas. Que viagem! Enquanto isso, Yuan conversa com um dos líderes selvagens, que lhe conta sobre os invasores malignos que haviam levado seu povo e nunca mais voltaram com eles. Nesse instante,
Tracy sai da água e tira o fôlego de todos com sua beleza e seus atributos generosos, protegidos apenas por uma fina alça. Que visão! Ela diz a Jing e Wang para pararem de babar com as lembranças de sua figura escultural, porque eles nem têm chance. No entanto, o líder selvagem acha que todas as mulheres daquela equipe são feias pra caramba, comparadas às mulheres da aldeia selvagem. Que afronta. Mais tarde, a aldeia selvagem dá uma festa e os membros da equipe se juntam a eles, consumindo muito suco de uva vencido e se divertindo. O selvagem da aldeia, de uma mão só, se oferece para ser o guia deles até o vulcão no dia seguinte, e depois eles jogam um jogo de arco e flecha. Que farra! Um dos selvagens desafia André para um jogo e pede o chapéu dele em troca. Quando André tira o chapéu, seu cabelo loiro e comprido cai, surpreendendo a todos. Enfim, quando o selvagem atira, ele impressiona todo mundo. E quando André faz isso, ele choca a todos, pois é super preciso. Enquanto isso, Yang finalmente se recupera dos efeitos hipnotizantes do cachimbo que inalou, mas encontra os macacos fantasmas se banqueteando com um dos selvagens e grita, enquanto eles se viram em sua direção. Yuan ouve a voz dele na hora e corre para ajudá-lo, encontrando-o tentando derrotar os macacos fantasmas sozinho. Por sorte, os selvagens o ajudam, atingindo os macacos com flechas, embora infelizmente um deles esteja gravemente ferido e sua saúde não possa mais ser salva. O irmão do chefe da aldeia diz que precisam cremar o sujeito para evitar que ele vire um zumbi como os macacos, mas o sobrinho diz que aquele guerreiro era um dos melhores. E como na cultura deles, cremar alguém significava que a alma nunca mais andaria na terra e as memórias seriam perdidas para sempre. Em vez disso, eles podem desmembrar o corpo dele. No entanto, quando o selvagem leva o guerreiro morto para desmembrá-lo, ele hesita, mas a essa altura o guerreiro já se transformou em zumbi e o morde na mão, fugindo logo depois. Quando o irmão do chefe da aldeia encontra o sobrinho com a mão sangrando, ele pergunta o que houve, e o sujeito mente que machucou a mão numa pedra. Mais tarde, enquanto Jen cuida dos ferimentos dele, ela aponta corretamente que a ferida parece mais de faca do que de uma pedra. Em tudo isso, o tio do sujeito está bem ciente de que o sobrinho estava mentindo, mas não diz nada. Um dos caras pergunta se houve algum sobrevivente além dele, mas ele diz que, infelizmente, nenhum dos aldeões mordidos por esses zumbis jamais sobreviveu. Geralmente começa com eles não reconhecendo a própria gente, depois viram pessoas completamente loucas que finalmente se tornam zumbis, e têm que ser executados antes que machuquem mais alguém. Uma das pessoas muito próximas a esse chefe que foi vítima era seu filho, e pouco antes de ter que sacrificar o filho, o menino olhou nos olhos do pai com lucidez, quase como se estivesse pedindo para ele o salvar. Tendo ouvido essa história triste e lamentável, Yang não consegue dormir, e pergunta a Yuan o que ele faria se um dia tivesse que tirar a vida dele. Mas Yuan diz que nunca, jamais, em hipótese alguma, tiraria a vida de alguém. Então, isso está fora de questão. Yang disse algo sobre muitos diamantes, mas não é muito transparente sobre o que o incomoda, e Yuan diz que ele está agindo estranho. No dia seguinte, a equipe agradece ao líder selvagem pela hospitalidade, e ele pede desculpas por não poder acompanhá-los ao vulcão devido aos eventos da noite anterior. No entanto, ele lhes diz que seu sobrinho seria entronado como novo chefe da aldeia dos selvagens, e então pede para eles ficarem. Eles compartilham que precisam ir para o vulcão para chegar cedo, mas o selvagem fica ofendido, pensando que estão desprezando os costumes de seu povo como sem importância. O ritual começa com o velho chefe da aldeia derramando seu sangue numa tigela e depois dando o sangue para o novo chefe beber. No entanto, parecia que o sangue continha sangue infectado, e quando esse sujeito bebe, ele instantaneamente se transforma em zumbi. Enquanto o tio dele ri histericamente, dizendo que é seu plano de vingança definitivo contra ele, porque eu tinha visto colocando órgãos de zumbi na comida do próprio filho, o que transformou seu falecido filho em um zumbi que teve que ser exterminado. Enfim, agora esse zumbi aí fez todo mundo ficar em fúria e está prestes a atacar o velho chefe da aldeia. Depois de correr por horas, Jing e o professor descobrem que estão separados do resto da equipe. Mas eles ouvem um barulho nos arbustos e descobrem que é Yuan. Novamente, eles se escondem atrás dos arbustos depois de ouvir passos e descobrem que é Jin. Mas então, ela cai numa armadilha e alguns selvagens aparecem. Aparentemente, o chefe havia ordenado que matassem todos os humanos, mas eles conhecem Jin como sua salvadora. E como o líder deles é meio maluco da cabeça, permitem que Jin siga seu caminho, até a apontam na direção do vulcão. O professor diz aos meninos que mesmo que Jin tenha tido sorte, eles podem não ter a mesma sorte que ela, então não devem baixar a guarda. Usando o mapa que tem, Yuan aponta algumas rotas que podem usar para chegar ao vulcão. E a próxima cena os mostra descansando na praia. Lá, Jing recita um poema que imediatamente traz a memória de Yuan de volta. E ele se lembra de quando foi jogado no mar junto com Luo, um cara chamado Pang implorou para ele o resgatar. Ele volta a si, percebendo que não recuperou completamente suas memórias passadas, mas também nota que a margem é menor e eles encontram crocodilos na beira do rio, decidindo esperar até os bichos irem embora.
Como não quer virar comida de crocodilo, Ding decide correr para salvar a vida e em pouco tempo está completamente cercado pelos crocodilos e mergulha. No entanto, ele foge, deixando Yuan e o professor para trás, como o gordo covarde que é. No entanto, o filho dele se sente culpado ao lembrar que a equipe toda salvou a pele dele quando foi ele quem ficou preso. Então ele procura uma corda para jogar para Yuan e o professor, mas bem nessa hora esbarra em Yang fumando. Yang se pergunta o que ele está fazendo ali depois de ouvir que abandonou Yuan e o professor na praia. Mas bem nessa hora, eles são cercados pelos macacos zumbis, e Yang decide enfrentá-los enquanto manda Ding ir resgatar Yuan sem falta. Sem escolha a não ser obedecer, Ding corre com a corda e encontra Yuan e o professor se segurando com unhas e dentes numa árvore para escapar dos crocodilos. Ele escala aquele poste como um profissional e arremessa a corda na direção deles, depois a prende nas duas árvores. Primeiro, o professor arrasta o corpo e chega em segurança ao outro lado. Percebendo que os crocodilos estão só esperando ele atravessar, Yuan decide andar na corda e então pula na água, correndo antes que os crocodilos peguem o seu crocodilo poderoso. No entanto, um dos crocodilos está rápido no encalço dele, e no último minuto Yang aparece do nada e esfaqueia o crocodilo, salvando-o naquele momento. Feliz em ver Yang, Yuan o cumprimenta e agradece. Mas ele nota os arranhões no peito de Yang e percebe que os olhos de Yang estão de repente ficando vermelhos como sangue. O professor e Ding estão apavorados por suas vidas. Sabendo que ele foi mordido por zumbis, eles pedem educadamente a Yang para não acompanhá-los mais. No entanto, Yuan afirma que Yang ainda está no estágio latente, já que não perdeu completamente todas as funções, e por isso ele sente que ainda podem tentar procurar o antídoto. Por essa razão, ele diz que devem se encontrar com Ding no vulcão e acrescenta que qualquer um deles poderia ter sido mordido pelos zumbis e estar no lugar de Yang, e por isso tinha certeza de que nenhum deles gostaria de ser deixado para trás. Por isso, eles concordam em andar com Yang, mas ele deve ficar bem atrás para evitar que morda alguém. Na madrugada, André e Tracy se encontram no mesmo local e ele entrega a ela a sacola de comida, enquanto Jin, que está sozinha, é agarrada por alguém por trás e grita. Por sorte são só Wang e Ishigaki, e de alguma forma todos se reúnem tentando resgatar Jin, só para descobrir que ela está com os outros caras. No entanto, a equipe nem tomou café da manhã quando são cercados por macacos zumbis. Enquanto isso, a equipe do professor se encontra num pântano e ele lhes diz que a melhor maneira de atravessar é deitar de costas para aumentar a área de superfície e diminuir as chances de se afogar no pântano. Enquanto eles remam devagar, flutuando amplamente, o gordo vê uma aranha e de repente joga a masculinidade para o alto, distorcendo seu equilíbrio e fazendo-o começar a se afogar lentamente. Ele se agarra ao pé de Yuan, implorando para não soltá-lo, mas começa a arrastar Yuan junto, e isso só causa mais problemas para eles. Para se proteger, Yuan é tentado achutar as mãos dele e soltá-lo. Mas quando ele se lembra de um evento de sua vida passada, onde abandonou um certo cara no navio, ele coloca um galho na boca de Ding e diz para ele se segurar enquanto eles remam para a segurança e encontram um jeito de resgatá-lo. A princípio, o professor chega em terra firme e começa a juntar cipós, e então Yang também começa a afundar no pântano. No entanto, Yuan rapidamente rema para a segurança e, junto com o professor, estende o cipó para Yang e pede para ele pegar Ding enquanto eles os arrastam. Naquele momento, até Yang percebe que algo mudou em Yuan, e ele mudou de um magricela de quinta série para um líder nato que está prestes a salvar suas vidas. Enquanto isso, os outros membros da equipe escaparam dos macacos, e tudo graças à arma da Tracy. Embora agora ela esteja com apenas 3 balas restantes. Por outro lado, Yang e Ding estão seguros, e Yang agradece a Yuan por resgatá-lo. Mas o professor e Ding notaram que os olhos de Yang ficaram vermelhos como sangue, e então pedem para ele parar de segui-los. Isso o chateia, mas Yuan diz que de jeito nenhum ele o abandonaria naquela ilha porque eles são irmãos para sempre. No entanto, Yang diz que os outros estão certos, porque agora que ele realmente vê Yuan como seu irmão, não tem como ele continuar o arrastando para baixo. Mas Yuan diz que ele deveria se lembrar de quantas vezes arriscou a própria vida para salvar Yuan. E no espírito da irmandade deles, devem se esforçar para sair da ilha juntos. Ainda assim, Yang faz Yuan prometer que ele acabaria com tudo se ele se transformasse em zumbi. Yuan diz que faria o possível para encontrar um antídoto, mas se ele falhar, definitivamente acabaria com a vida de Yang com as próprias mãos para salvá-lo. E assim, fica decidido que Yang e Yuan viajariam juntos com os outros. O professor e Ding se sentem mal por ter negligenciado Yang inicialmente, mas Yuan diz para não se sentirem, porque até ele quase abandonou aquele gordo lesado no pântano para sua própria sobrevivência. Enquanto isso, os outros membros da equipe estão juntos discutindo como todos sobreviveram ao pântano. Aparentemente, Jin atravessou porque os selvagens a estavam escoltando e garantindo sua segurança, enquanto os outros caras de alguma forma atravessaram porque tinham habilidades de sobrevivência relacionadas ao pântano. Bem nessa hora, Wang percebe. Wang diz a Tracy que notou que André está afim dela, porque ele parece segui-la literalmente para todo lado, sempre tentando estar no mesmo lugar que ela. Ouvindo isso, Tracy fica assustada e preocupada que esse cara esteja no encalço dela.
E então ela diz aos outros que um dia, durante uma operação envolvendo um cartel, um dos irmãos de André, que estava envolvido com o cartel, perdeu a vida. Então, talvez André esteja agora buscando vingança. Enfim, depois de ouvir isso, Ishigaki sugere que Tracy nunca deve ficar sozinha com André porque o cara é bem habilidoso. Enquanto isso, Yuan e os outros finalmente chegam ao local onde a primeira equipe acabou de sair e notaram a sacola de comida intocada. Então eles suspeitam que algo deve ter acontecido para os caras deixarem a comida para trás. De qualquer forma, o objetivo principal deles era ir na direção do vulcão, mas a primeira equipe já está exausta porque o ambiente está escaldante graças ao vulcão e eles estão ficando desidratados a cada minuto. Atualmente, Wan diz que está com muita sede, e eles percebem que Ishigaki não está em lugar nenhum, mas Ishigaki, sem que eles saibam, está em alguma caverna caído inconsciente. No processo de procurá-lo, Wang se perde e a equipe toda começa a se acusar de tê-lo deixado para trás. Mas logo todos caem em areia movediça e se encontram na mesma caverna com Ishigaki, que ainda está caído inconsciente. Enquanto isso, a equipe de Yuan finalmente chegou ao mesmo lugar de onde os primeiros caíram. Mas Yang sente que sua condição está piorando, pois ele está ficando tonto e se sentindo pior a cada minuto. Todos estão ressecados e com sede, mas avistam um pequeno riacho à frente e dão um mergulho. O professor finalmente percebeu que o que quer que estivesse alimentando a instalação de pesquisa tinha que ser energia geotérmica, obtida do calor do vulcão e das fontes termais. Mas de repente ele começa a tremer, dizendo que está com muito frio apesar de estar numa fonte termal, e então ele sai dela. Os outros encontram o casaco de Ishigaki e ficam felizes por estarem no caminho certo, talvez rio acima. Quando saem da água, encontram o professor tremendo seriamente e com febre muito alta, pois está coberto por uma espessa camada de suor depois de se exaurir. Yuan suspeita que isso possa ser malária e lembra que Jin havia preparado alguns medicamentos extras para a malária lá na aldeia dos selvagens. Então ele diz que devem ir rio acima, onde talvez se reúnam com os outros e consigam tratamento para o professor. No entanto, o professor não consegue mais se mover e alguém tem que ficar para trás. Então Yang se oferece para fazer isso, acrescentando que sente que seu período latente está chegando ao fim porque sua visão ficou embaçada. Mas assim que os outros se viram para sair, a silhueta de um homem aparece atrás de Yang e do professor, sem que ambos percebam. Por outro lado, André se preocupa com a segurança deles, então decide verificar o que há na frente com Tracy, enquanto Jin e Wang ficam com Ishigaki. Mas lembrando que Ishigaki havia avisado Tracy para não ficar sozinha no mesmo lugar com André, Wang não queria deixá-la com ele e ofereceu-se para ficar com eles ou para que André ficasse com Jin e Ishigaki. No entanto, Tracy disse para ele não se preocupar, e então ele diz para ela ter cuidado. Enquanto exploram, eles encontram um túnel feito pelo homem, para a surpresa deles, e se separam em direções diferentes depois de se encontrarem numa encruzilhada. Por outro lado, Yuan e Jing acabaram de chegar à mesma instalação, embora caiam por um buraco. Enquanto Tracy entra por um lado do túnel, ela encontra uma estação de energia subterrânea, mas logo uma máquina de construção começa a se mover na direção dela e ela descobre que alguém a está atacando deliberadamente, dirigindo a máquina contra ela. Ela inicialmente pensa que é André, e quando o encontra, atira na direção dele porque quem a atacou antes estava usando uma besta. No entanto, ele fica completamente chocado e bravo. Então ele decide que aquele é o último dia dela e usa a besta para atirar nela. Torna-se uma luta acalorada, pois Tracy está quase sem balas enquanto se esconde de André, que está realmente lá para acabar com ela. Quando se avistam, continuam a atirar, e Jing e Yuan estão confusos, sem saber como parar esses dois idiotas de brigar num momento tão crucial. Tracy diz que André é um chefão das drogas que quer vingança contra ela, enquanto André afirma que ele é da Interpol de verdade e que foi Tracy quem estava trabalhando para os barões da droga. No entanto, Yuan tenta dizer a Tracy que não foi André quem atirou nela, porque ele ainda estava na passagem quando o primeiro tiro foi disparado. Como nenhum dos dois está disposto a ouvi-lo, Yuan segura a sacola de comida sobre o triturador, ameaçando jogar a comida lá, já que ambos estavam ansiosos para tirar a vida um do outro, e mais interessados em brigar do que em sobreviver. Ele começa a fazer uma contagem regressiva para que ambos cheguem a uma conclusão razoável, enquanto Jing implora para ele não fazer isso porque comida significa mais para ele do que oxigênio. Enquanto isso, na caverna, Wang começa a mostrar sinais de ter níveis baixos de açúcar devido à inanição. Então Jin entrega a ele a fruta que havia sido guardada para Ishigaki. No entanto, ele diz a ela que comerá apenas metade porque seu avô o ensinou nos preceitos budistas a não ser egoísta e pegar apenas o que precisava para sobreviver. Bem nessa hora, Yuan e os outros caras se reúnem com Jin e a turma dela. Enquanto Jin cuida de Ishigaki, Yuan pede para ela o acompanhar porque o professor e Yang estão ambos doentes com malária e o vírus zumbi, respectivamente.
Jing se perguntou por que ele foi honesto o suficiente para revelar toda a história dos zumbis, mas Jin está mais do que ansiosa para resgatar os dois. Então ela diz que Wang os acompanharia para servir de mão de obra no transporte dos homens. No entanto, Yuan diz que André deveria ir com eles em vez disso. E quando chegam, não encontram nenhum dos dois no local. Então André diz para os três se separarem e procurá-los. Mesmo depois de algumas horas, nenhum deles encontra os caras. Mas eles encontram o canivete de Yang preso na parede, e André sente que foi deixado lá de propósito. Como a faca está lá no alto, André tem que pular para pegá-la e todos percebem que Yang nunca conseguiria fazer isso em sua condição física atual e com sua altura. De qualquer forma, ele chega à conclusão de que devem recuar porque sente que tanto Yang quanto o professor estão no laboratório, já que não há sinais de luta e a sacola de comida não está espalhada. Ao retornarem, Tracy nota que algo está estranho e que alguém mexeu na arma dela, porque tipicamente ela teria atirado em André à primeira vista. Mas errou, o que ela nunca faz. O pobre Jing está implorando desesperadamente para ela guardar a arma antes que ela o mande para uma cova precoce como virgem. Quando Yuan e seus caras chegam, eles compartilham as más notícias com os outros membros, mas bem nessa hora, Ishigaki recupera a consciência. Ele se junta a eles para explorar o laboratório, e no caminho nota que Yuan parece diferente agora e o faz perceber que, apesar de todo o seu dinheiro e conhecimento em liderar uma empresa de tecnologia, ele é completamente inútil para eles. Eles entram no laboratório e Ishigaki diz que uma infraestrutura tão grande não pode ser construída apenas com riqueza sem interferência do governo, e então ele se pergunta como é possível. Enfim, isso dá a Yuan uma ideia de que o equipamento de construção enorme só pode ser transportado por navio, significando que deve haver um porto na ilha em algum lugar. Mesmo que o porto possa ser a fuga deles daquela ilha, eles sabem que não podem encontrá-lo procurando às cegas. Mas Ishigaki sente que no laboratório pode haver um mapa detalhado do lugar. Então Yuan diz que o principal objetivo deles é explorar o laboratório em busca de drogas, mapas e outras informações relevantes. Mas no momento em que abrem a primeira porta, eles encontram um esqueleto pertencente a um dos pesquisadores e então ganham acesso a alguns supercomputadores lá. Ishigaki liga um deles e tenta obter acesso, mas logo avista o computador mestre e tenta usá-lo. Infelizmente, aquele requer uma senha e há 1 trilhão de combinações possíveis, e isso exigiria uma semana para hackeá-lo. No entanto, ele se sente confiante em sua capacidade de quebrar a senha de combinação de 40 caracteres e senta para trabalhar enquanto os outros continuam a explorar sob sua orientação. Tracy, Jin e Ding entram numa área de pesquisa biológica e ficam chocados ao descobrir que os macacos zumbis estão em alguns tubos de ensaio enquanto Yuan, André e Wang vão para outro aspecto do prédio e acidentalmente acionam o sistema de alarme. No entanto, eles chutam e quebram e ficam orgulhosos de si mesmos. Eles encontram alguns trajes de biossegurança num vestiário, enquanto Yuan encontra um cartão pertencente a um soldado militar americano. Então ele se perguntou se havia razões ocultas para toda a experimentação sobre imortalidade. Mas então, Wang murmura algumas declarações budistas do Kama Sutra, e André pergunta o que está acontecendo. Então ele compartilha que se sente mal por ter deixado os aldeões selvagens para trás, mesmo que estivessem sofrendo. André se pergunta se o cérebro do sujeito é programado para autodestruição em momentos críticos, e manda ele calar a boca com a pena dele, porque, obviamente, eles não poderiam ter levado todo mundo para aumentar as chances de sobrevivência. No entanto, ele não parecia se acalmar facilmente, e Yuan percebeu que algo estava muito errado, pediu que ele fosse bem franco sobre o que estava acontecendo. E então Wang revelou que tem um transtorno psicológico para o qual toma medicação, e sem a sua pílula da paz, seus neurônios entram em modo avião. Com isso, sua mente viajou de volta a um período em que ele era um jogador de basquete, sofrendo e se matando de treinar para agradar o pai, que o incentivava a realizar o sonho de se tornar um excelente jogador. No entanto, a tensão era tanta que, mesmo com os colegas de equipe passando a bola para ele, sua ansiedade não o deixava avançar. Ele até pensou em desistir, mas seu técnico o ajudou, e ele fez uma consulta psicológica, onde conseguiu a medicação. Após sua história, Andrei diz que o que ele está passando não é algo tão incomum, pois ele tem colegas militares que sofrem de transtornos de estresse pós-traumático e são forçados a usar medicação por um longo tempo. De qualquer forma, eles o encorajam a continuar, e nesse momento, Ishigaki avisa que estão num beco sem saída e precisam ir em outra direção. Eles encontram um corredor com muitos esqueletos, a maioria em posição sentada. E a única explicação para isso é que eram pesquisadores que estavam fazendo uma refeição tranquila um dia, e de repente todos morreram. Enquanto inspecionam mais o local, encontram uma porta que leva a uma área de jantar privada, e então acham um sujeito. Mas quando ficam cara a cara com ele, percebem que é um morto-vivo assustador, que parece feliz em vê-los. Enquanto isso, a equipe de Jin finalmente encontra uma farmácia, mas ainda não acha nada para curar Yang. Jin mantém a esperança e entra em outra sala, mas grita ao descobrir o corpo de um humano mutante que foi abandonado no meio do experimento. Enquanto isso, Yuan diz que o cientista mumificado está morto de verdade. Mas André diz que já viu tantos mortos na vida e nenhum deles estava tão feliz quanto esse sujeito. Toda a situação deixa Wang um pouco desconfortável, pois é contra sua religião mexer com cadáveres.
Então ele implora para que sejam respeitosos com os mortos e parem de maltratar o cadáver. Enquanto isso, Yuan encontra um cartão de identidade no sujeito, que mostra que ele é o pesquisador-chefe, e isso significa que o cartão pode dar acesso a uma câmara interna. No entanto, ele encontra um caderno, mas as páginas estão viradas. E nesse exato momento, André avista uma figura correndo logo atrás de Wang. O sujeito quase faz nas calças, e André quase sai correndo com o caderno. Mas Yuan insiste para que ele o deixe para trás, e quando ele verifica a parte de trás do livro, encontra algumas palavras escritas, quase como um código. No caminho, Jian e os outros discutem o quão desumano é para os pesquisadores usarem humanos em seus experimentos, mas uma sombra passa sobre eles e nenhum percebe. Interrompendo a conversa fiada, a figura joga uma granada entre eles e Tracy rapidamente diz aos outros para se abaixarem. O som da explosão alerta Yuan e os demais, e fica claro para Tracy que alguém quer acabar com eles. Obviamente, ela pensa que é Andre, mas Jin não compartilha do mesmo sentimento, e eles avistam uma porta que Tracy acredita que os levará à segurança. Ela diz que vai atirar no agressor para distraí-lo enquanto Jin e Ding correm para a porta e passam o cartão. Mas o problema é que a primeira pessoa a sair está em maior perigo, e fica difícil escolher quem. No entanto, Ding se oferece para ir primeiro, já que ele está com o cartão de acesso, e só quer ganhar mais pontos de aura enquanto as moças assistem. Mas enquanto ele corre, o agressor dispara uma flecha que atinge sua orelha. Apesar disso, Ding consegue passar o cartão de acesso e destranca o portão para as garotas passarem. Mas quando elas entram e é a vez dele de fechar atrás de si, Ding infelizmente fica paralisado e não consegue se mover, sendo trancado para fora do lugar. Depois as moças encontram um compartimento secreto e se trancam lá. Mas de repente, fumaça de gás tóxico entra pelas tubulações, e as garotas tentam escapar, mas descobrem que as portas fecham por fora e desmaiam na hora. Em seguida, a fumaça é sugada pelos dutos de ventilação e o agressor abre a porta. Por outro lado, Yuan e Wang se perguntaram que explosão tinha acabado de acontecer, então correram para a sala de controle onde Ishigaki estava e perguntaram o que houve com as garotas e Ding. Ele então confessou que foi André quem os atacou com uma granada e que tinha visto vagamente o mesmo André levando-as embora num carrinho. Infelizmente, Ishigaki não conseguia ver e não tinha acesso a todas as câmeras. Então ele não sabia para onde André levou as garotas, porque André estava obviamente operando fora da cobertura das câmeras de monitoramento, já que conhecia a disposição deste armazém. No entanto, Yuan de repente parou de se preocupar, pois sentiu que André não poderia fazer nada com elas imediatamente, já que tinha acabado de capturá-las. Então ele disse que eles deveriam apenas tentar localizá-las o mais rápido possível. Ishigaki pensou que seria bom começar a procurar a senha de administrador, mas Yuan entregou a ele o caderno pertencente ao supervisor daqueles pesquisadores. E então ele disse que as palavras escritas continham 40 letras, que deveriam ser a senha para a autoridade de administrador. Instantaneamente, ele digitou e o sistema pediu para ativar a autenticação de nível 2, que exigia as impressões digitais do supervisor. Agora que o supervisor estava de volta à cantina e seu corpo estranhamente parecia estar perfeitamente intacto, eles ainda poderiam obter suas impressões digitais. Infelizmente, o sistema estava prestes a se autodestruir em 10 minutos se as impressões não fossem inseridas, e a cantina ficava a 20 minutos, então uma pessoa comum não conseguiria voltar a tempo. Wang estava prestes a correr e fugir para salvar a vida, mas Yuan o chamou de volta, dizendo que ele era a única solução que tinham e quem os ajudaria a escapar, já que é um atleta profissional e pode cobrir essa distância em menos da metade do tempo. Wang disse que não pode fazer isso, até porque é budista e acredita em honrar o cadáver dos mortos. Mas Yuan lhe disse que os sutras também disseram que é melhor salvar a vida de uma pessoa do que construir um templo de 7 andares, o que significa que a vida de 7 pessoas deveria valer ainda mais do que um cadáver. Ishigaki também compartilhou uma história sobre o Buda navegando com 500 mercadores e encontrando piratas que estavam assassinando e roubando. Mas como o Buda não queria ver ninguém pecando e indo para o inferno, ele foi sozinho executar os piratas e salvou os mercadores de acabarem no inferno. A moral da história era como o próprio Buda estava disposto a cometer um pecado e ir para o inferno pelo bem dos outros. E Wang deveria estar disposto a tomar uma decisão difícil em nome dos outros, o que seria mais honroso do que sua própria retidão. Ele correu pela rota mais curta e eles o guiaram pelas câmeras. Então ele parou na cozinha, pegou uma faca de açougueiro. Mas ao olhar nos olhos do pesquisador morto, pensou que o sujeito parecia tão vivo, entrou em pânico e deixou a faca cair no chão. Yuan e Ishigaki se perguntaram o que estava acontecendo, pois já fazia 1 minuto que Wayne tinha entrado, mas ele ainda não tinha saído. E então, quando o ouviram chorar porque tinha falhado com todos eles, Ishigaki ficou irritado e se arrependeu de ter confiado ao sujeito uma tarefa tão importante. No entanto, Yuan ainda sentia que a situação era esperançosa e chamou Wang com uma voz tão alta que ele podia ouvi-lo de qualquer ponto do prédio. E então ele o lembrou da história de como foi forçado a levar o policial campeão a uma certa pessoa e falhou em fazê-lo.
Mas como seu técnico o incentivou, dizendo que ele conseguiria, esta era sua chance de provar seu valor e não morrer como um covarde, e então ele o instruiu a correr. Wang parou de chorar como se a mãe tivesse cortado a mesada, e então reuniu toda a coragem para correr com o corpo inteiro, já que não conseguiu cortar o braço do sujeito. Surpreendentemente, sua velocidade de corrida desta vez foi quase o dobro da que usou na ida. Mas no caminho, Wang viu André e gritou, e André parecia completamente perdido e confuso, mas não fez nada com ele. No entanto, a contagem regressiva estava ficando intensa enquanto o sistema se preparava para o processo de autodestruição. Mas a poucos segundos do fim da contagem, Wang tropeçou e caiu, e depois o zumbi também estava no chão. No entanto, ele se levantou rapidamente, mesmo com Yuan correndo em sua direção, e então levantou o braço do zumbi, pulou o mais alto que pôde e o bateu no leitor de impressões digitais com apenas alguns milissegundos restantes. Isso nos leva ao fim do vídeo. Eles conseguiram a tempo? André é realmente o cara que está atrás da vida deles? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Molho de zumbi se assistiu até o final.